Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos hoje em mais um podcast Executores, aquilo que a gente faz acontecer. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante aqui, eu e meu parceiro Jefferson Frasnelli, sobre os vilões das vendas, né? O que sabota os resultados e como a gente faz para superar. Então estamos aqui, Jeff, dá um bom dia aí pro pessoal, estamos gravando hoje aqui no sabadão e vamos que vamos. Ó. Legal, André. Bom dia, cara, meu amigo. Tudo bem, cara? Tudo, graças a Deus. Legal, prazer estar aqui, né? E aí, como você falou, poxa, o que leva esses caras, né? O que leva esses doidos num sabadão de manhã tá gravando o podcast, né? É isso, é o nosso amor pelo negócio, né? É o nosso amor por esse projeto, né? Projeto Podcast Executores, né? Não é algo simples de fazer, não é algo simples de realizar, né? Demanda tempo, demanda cuidado, né? E como eu disse, demanda bastante carinho e bastante amor. Exatamente. Acho que, né, a gente entende que os nossos gestores aí no front, no dia a dia, né, ainda mais, né, na nossa realidade, né, cara, que são pequenas e médias empresas, né, empresas familiares, então essas figuras, elas geralmente estão sozinhos ali no front, né? Exatamente, Jefferson. Nosso objetivo é trazer, né, é poder contribuir, né, trazer informação, trazer luz, né, e poder ajudar aí a nossa empresa, né, a prosperar. Então é isso que nos move, né, essa nossa paixão. Por isso estamos aí sabadão de manhã, né, gravando aí nosso podcast. Exatamente, Jeff. E a gente trouxe alguns temas aqui, a gente vai falar sobre, por exemplo, os vilões, né? Quem são os vilões? Algum deles aqui, por exemplo, falta de planejamento estratégico, né? A questão da prospecção ineficiente, né? Processos mal gerenciados, a falta de habilidade ou conhecimento mesmo da equipe para prospectar e ter um pouco mais de efetividade. A gente vai falar de cultura desalinhada, uso ineficiente das tecnologias, né? Então a gente sabe que pleno século XXI ainda tem empresas que não usam CRM, ciclo de venda longo e inflexível, né? Problemas de relacionamento com o cliente, dados e métricas mal gerados, isso aqui a gente vai falar, esse papo aqui vai ser bem legal, e fatores externos. Legal, cara, vamos tentar cobrir, né? Acho que é bastante cobrir. Isso aí, bastante assunto, bastante, né, informação. E se de fato não der pra gente cobrir nesse, né, tem bastante insumo para os próximos ali. Mas vamos lá, cara, vamos em frente. Legal. Eu acho, Jefferson, que quando a gente fala sobre planejamento estratégico, a gente pensa no planejamento sempre de toda a companhia, certo? Perfeito. E só que quando a gente fala de planejamento estratégico do comercial, que é o nosso papo aqui, né, eu sou o head de vendas e o Jefferson é o head de excelência em tecnologia, a gente está muito no front. Então, a gente tem aí mais de 14 operações comerciais simultâneas trabalhando nesse exato momento e a gente vê realmente os desafios. E realmente o planejamento estratégico, né, primeiro saber onde a gente está e onde a gente quer chegar e como quebrar isso para o comercial é um grande desafio. E aí, Jefferson, eu vou trazer aqui esse tema, né, para a gente, por exemplo, definir alguns pontos aqui, para a gente ajudar a esse vilão aqui do planejamento estratégico a desvendar aí para os nossos queridos ouvintes aí, que nos seguem aí no nosso dia a dia. Perfeito. E aí, a gente vai falar sobre qual ponto aqui, né? A gente vai falar, por exemplo, de definir um objetivo estratégico, principalmente do comercial, a parte financeira, né? Então a gente vai definir as métricas financeiras, tá? Para vocês sempre terem esse cálculo como base histórico, né? Também coletar isso para vocês formatarem isso, definir, por exemplo, as contratações, quem vai vir para o time, tá? A segunda dica aí para desvendar esse vilão. Outra coisa, os canais que vocês vão usar, esses são os mais importantes. Né? Principalmente o pessoal trabalha ou base ou trabalha um tráfego com pagamento via Google Ads ou via rede social, e um terceiro canal que seria uma prospecção. Definir esses canais são bem importantes, tá? Definir os indicadores que vocês vão buscar. O básico, galera, taxa de conversão, ciclo de venda e ticket médio, e assim por diante. Queria complementar mais um pouquinho aqui, Jefferson, com essa ideia do estratégico do comercial. Legal, com certeza, cara, né?
além dos pontos, né, que você comentou, cara, eu entendo um dos principais também sabotadores ali está muito associado a uma meta, né, mal definida, né, um planejamento de meta mal definido ou na verdade irreal, né, onde ali os objetivos são muito vagos, né, ou então as etapas, né, ou na verdade os desafios, né, eles são irreais, na verdade, né, ou seja, impossível de alcançar, né, o que acaba desmotivando bastante a equipe. Tá? Então, eu entendo que dentro do planejamento estratégico, a gente bate muito isso aqui na Conceito, né? Eu sempre trago a analogia do barco à deriva, né, cara? Uma empresa sem um planejamento estratégico é um navio que está aí no oceano, navegando para qualquer lugar, né? A sorte da maré ali, a sorte do movimento das ondas, tá? Então, aterrissando isso para o comercial, poxa, o planejamento ele é de extrema relevância, de extrema importância para definir o caminho, para onde é que eu vou, onde é que eu tenho que chegar, né? Porém, uma meta mal definida, né, ela pode, de fato, sabotar os nossos resultados, né? Pode jogar contra, né, tudo aquilo que a gente planejou, tudo aquilo que a gente desenvolveu, tudo aquilo que a gente espera, né, de resultado da nossa companhia. Principalmente quando a gente entende que do outro lado ali nós temos pessoas, né? Pessoas desmotivadas, né, geram resultados pífios ali. Tá? Exatamente. E tem um outro sabotador aqui que a gente gostaria de trazer, que realmente é a ausência de um funil de vendas estruturado, né? E esse funil de vendas não estruturado, ele causa esse que tu falou aí, né? Fica à deriva, né? Sim, porque você não entende, né? Quando você traz isso para a realidade do funil, poxa, você não entende exatamente quais são as etapas, né? Poxa, como é que é o processo, né? Como é que a oportunidade ela caminha, né, dentro da organização, dependendo do tipo de venda, né? Eu preciso de uma interação forte com a área técnica, né? Ou então, inicialmente, né, com uma área de prospecção, com uma área de descoberta de novos negócios, né? Depois para alguém, né, com uma maturidade um pouco maior, que desenvolva, desenrole, avance, né? Uma integração, de repente, com a área técnica, quando são vendas um pouco mais complexas ali. Então, poxa, como é que a gente, né, trabalha com tudo isso dentro do processo, né? Ou seja, quem a gente alça, em que momento a gente alça, quando é que a gente passa o bastão, por exemplo, né, para que a gente possa aproveitar as competências, de fato, de cada pessoa. Tá? Então, a ausência de um funil bem estruturado, sem etapas bem definidas, processos organizados, né, de fato faz com que o processo perca eficiência, né? A estrutura fica ineficiente, né? Contribuindo aí de fato para que os nossos resultados também não sejam legais, né? Eu acho que o funil de vendas está muito associado a isso. Não, perfeito, Jefferson. E um terceiro vilão aqui, pessoal, é desconhecimento do seu público-alvo ou do seu perfil de cliente ideal, né, Jefferson? É o pior, né? A gente vê muito ainda as empresas atirando para tudo quanto é lado. Eu atendo todo mundo, eu presto serviço para todo mundo, mas, cara, hoje não dá mais para seguir nessa linha. A gente tem vocês, né, empresários que estão nos ouvindo, vocês têm a mina de ouro embaixo de vocês, aí na empresa de vocês, tá? Que é a base. Então, o que eu vou sugerir aqui, até, né, Jefferson? A gente, quando não tem um público-alvo definido, que é um vilão, você vai não conseguir ter uma previsibilidade e um crescimento sustentável, né? Você concorda com isso? Não, com certeza, cara. Né? E aí eu associo isso muito ao desperdício de esforço. Tá? Exato. Embora às vezes, né, dependendo da operação, dependendo do produto, eu tenha de fato um público-alvo vasto, né, uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de venda grande, mas a nossa capacidade produtiva ela é limitada. Né? Nós temos horas úteis, né? Nós temos pessoas e esse esforço ele é limitado. Então, de fato, começar a atirar para tudo quanto é lado, né, traz um esforço muito grande e um resultado muito baixo. Né? Então, com isso, de novo, né, as operações começam a ser frustradas, as pessoas não entendem os resultados, começam a se frustrar em relação a esses resultados e, de novo, né, a eficiência ela cai. Legal, o mercado ele é grande, dependendo do produto, como eu falei, dá para atingir diversos nichos, dá para atingir diversas indústrias, mas o importante no início, na estruturação, é focar. Poxa,
em que nós, de fato, somos reconhecidos como autoridade, em que nós somos bons, né? Qual é o nosso market share? Poxa, tem oportunidade para crescer? Ótimo, vamos aproveitar isso, né? Ou seja, o mercado nos reconhece. Tá? Enquanto nós vamos estruturando a abordagem e o trabalho para as outras áreas, ou para as outras verticais, para os outros mercados, para os outros nichos. Tá? Exato, acho que Jefferson. o foco ele é de extrema relevância justamente para não desperdiçar esforço, né? A capacidade produtiva ela é limitada, ainda mais no cenário hoje das nossas, né, pequenas, médias empresas, né, empresas familiares, onde, poxa, a gente não tem uma força de trabalho abundante, né? A gente não tem muitas pessoas. Poxa, a gente está, né, restrito ali a poucos recursos. Então, você, dentro de uma estratégia, dentro de um planejamento, identificar qual é o teu público-alvo, e ainda assim estruturar, né, estratificar, definir isso em camadas, né, e a partir daí ir abordando, estruturando o trabalho, poxa, vai elevar de fato a nossa eficiência, né, e vai deixar com que, né, esse ponto específico seja um sabotador ali, né, ou seja, mine os nossos resultados. Muito bem, Jefferson. Então a gente percorreu aí por 3 grandes vilões do planejamento estratégico. E para a gente continuar aqui nos nossos vilões, a gente desmistificando eles, o que a gente percebe muito nas operações que a gente trabalha é, infelizmente ou felizmente, se eu digo assim, a prospecção, né, de clientes, né? Seja para trazer novas logos e para fazer follow-up de cobrança das oportunidades, né? Tem uma estatística aí que até o 3º follow-up o vendedor ele desiste, né? Porque existem outras miríades aí que acontecem ao longo da jornada, mas a gente não pode deixar de acontecer, né? Outro ponto que é importante a gente discutir aqui, que é o excesso de foco em volume, né? O pessoal tem muito aquela questão da métrica de vaidade. Pô, vamos contratar uma consultoria, vamos modificar o processo, vamos começar a trazer um monte de lead, mas aí acaba entrando na métrica de vaidade, a coisa acaba não acontecendo, né? E por último, o timing correto, né? Abordar leads fora do time do momento de compra, né? Então, Jefferson, eu queria explanar nesses 3 grandes vilões aqui, um pouquinho da tua opinião aqui, e a gente discutir sobre eles, como resolver. Legal, vamos lá. Prospecção em si, ela é um tópico bem... mais abrangente, né? Abrangente, eu digo assim, e bem delicado, né, dentro das organizações, né? Porque hoje, ou a maioria das nossas empresas, eles dependem muito do orgânico, né? Dependem muito da recorrência, né, do trabalho em cima da base, que é muito bem feito, que é bem explorado, né? Mas, poxa, como é que a gente provoca negócio? Como é que a gente vai para o mercado, se mostra para o mercado, né? E ao longo do tempo as coisas vêm mudando de forma significativa, né? Episódios atrás a gente comentou ali, né, do vendedor, né, lá do começo, que, poxa, ia de porta em porta. Poxa, hoje a gente não vê mais isso, né? Tem ali, verdade. Né? E aí esse porta a porta mudou aonde? Mudou para as mídias sociais, né? Hoje a gente tem o LinkedIn, a gente tem o Instagram, a gente tem Facebook, tem Threads, enfim, tem uma infinidade ali de recursos para que a gente possa chegar de fato em alguém. E acho que eu, né, vou até inverter um pouco ali, né? Justamente como você comentou em relação ao timing, né? Justamente essas ferramentas nos permitem ser visíveis, ser aparentes, para que no momento certo de compra, né, o lead possa nos procurar, né? Ou o lead possa nos considerar dentro da sua shortlist de fornecimento, por exemplo. Exatamente, perfeito. E aí tudo se desdobra, né, em relação aos pontos que você comentou. Então, por exemplo, falta de qualificação de lead, né? Poxa, às vezes vem alguém ou a gente recebe algum tipo de demanda, de solicitação, e, poxa, né, não tem o perfil ideal de compra. Aqui mesmo na Concepto, né, quantas vezes a gente já discute em relação ao perfil ideal dos nossos clientes? Tá? Exatamente. Ou seja, quais processos nós devemos seguir, quais processos, de repente, nós podemos alocar um outro tipo de recurso, né, para que atenda aquela característica, aquele momento específico daquele cliente? Até para o pessoal entender, Jefferson, mais tátil, assim, né, mais na mão na massa. O que acontece quando a gente fala de qualificação? Um exemplo clássico aqui, tá? A gente está com uma oportunidade, vocês estão com uma oportunidade lá no funil de vendas de vocês, ou no RP, lá um orçamento feito, e quando a gente entra para fazer um diagnóstico, e a gente vai olhar lá, fazer um diagnóstico das oportunidades, a gente pergunta para os vendedores, né, se aquela oportunidade tem orçamento aprovado, né?
E na maioria esmagadora, eles não perguntaram sobre isso. Ou seja, a gente vira cotadores humanos sem pelo menos perguntar. Não tem problema se a pessoa disser que não tem orçamento. Mas se tu souber que ela não tem orçamento, a tua prioridade ou a tua dedicação em cima daquela oportunidade vai mudar. Vocês podem, pelo menos 50%, vocês já vão estar com o caminho andado naquela oportunidade. Então é importante que vocês saibam se a pessoa tem um orçamento aprovado ou não, para vocês entenderem o timing de compra, né? Então, Jefferson, trazendo aqui uma prática aqui que a gente acaba percebendo, e tu trouxe muito bem elucidado aí a falta de qualificação, e aí o que a gente faz para resolver, né, para tratar esse vilão? É montar uma matriz de qualificação. Sim. Rodar o mais conhecido ali, o mais praticado, né, que é um bunchzinho, né, a gente rodar ali um bunch para, poxa, quatro perguntas de situação que de fato a gente consegue pontuar: momento, necessidade, com quem nós estamos conversando, poxa, qual é a autoridade desse contato numa linha decisória, né? Isso, para quem não conhece, o Bunch, né, é um frame de vendas. É isso. Criado lá pela IBM, né, na década de 80, 70. E aí tem um acrônimo, né, que é o B de orçamento, budget, né, A de autoridade, N de necessidade e T de tempo. Pessoal, se vocês fizerem, e se vocês não fazem hoje, vocês têm zero chances de aumentar as chances de vocês fecharem, certo? Agora, se vocês começarem a perguntar isso nas ligações de vocês, nos telefonemas que vocês falam com os compradores, vocês já vão aumentar, né? Se de 10 que tu faz, tu começa a fazer para 1, 10%, 2, 20%. Vocês vão aumentando as chances de vocês conquistarem a venda, né? Não é quer dizer que vocês vão fechar, vocês vão aumentar mais ainda as chances. Então, é uma dica aqui importante para a gente falar dos vilões aqui, né, Jefferson? Perfeito, como você comentou, é questão de prioridade. Não é que nós vamos abandonar o cliente, nós vamos abandonar o processo, mas poxa... Vamos fazer. Exato, mas qual é a perspectiva no médio, no curto, médio e longo prazo? Então, óbvio, é uma oportunidade de médio prazo. Essa pergunta, Jefferson, mas eu não vou fazer. Não, tu vai fazer, tu vai com amor e carinho, tu vai fazer, mas olha que legal. E depois a gente vai entrar em outros assuntos, mas você vai usar isso como arma, né? Como informação sua, porque se você olhar no seu histórico de orçamento, você vai ter vários ali. Alguns ganhos, alguns perdidos, você vai começar a correlacionar. Pô, cara, já orcei 20 oportunidades para essa empresa aqui, fechei uma de X centenas ali de reais. Pô, e as outras? O que aconteceu, né? Eu estou perguntando se ele tem orçamento naquelas outras, se eu não estou perguntando, estou gerando orçamento por gerar. Ou estou perdendo o concorrente porque eu não estou sabendo perguntar a necessidade, por exemplo. Né, Jefferson? E, de novo, eu atrelo ao esforço. Né? Poxa, atrela ao esforço. Eu estou aplicando uma capacidade, de novo, não é que nós não vamos atender. Tá? Nós vamos, mas na sua devida prioridade, na sua devida ordem de relevância. Acho que é isso. E um outro ponto que você comentou ali, cara, é a questão de foco em volume, né? Porque é muita coisa, muito, mas nunca gera nada. Nunca traz como resultado nada, né? Então, é o que a gente fala, né? Preferimos trabalhar com a vista de um sniper, né? De quem dá aquele tiro certo, né? E aí nós estamos falando, não, 1, 2, 3, 4, legal, podemos ter várias oportunidades, né? Mas bem mapeadas, bem estruturadas, né? Para que, de fato, poxa, a gente possa buscar aquele público-alvo que nós definimos, né, que nós possamos buscar, né, aquela pessoa de relevância, né, e que o nosso esforço, né, de fato seja aplicado em situações relevantes. É o que a gente sempre comenta aqui também, né, cara? Sempre o 80-20, né? Ou seja, os 20% que a gente faz ali que traz 80% dos nossos resultados. Não, perfeito, Jefferson, excelente. E que papo legal, que papo gostoso. Para quem está nos assistindo aqui, lembrando, né, a gente está falando sobre os vilões de venda, o que sabota aí seus resultados e como a gente pode fazer para superar. A gente passou aqui já por falta de planejamento estratégico. A gente falou aí, por exemplo, das metas mal definidas, ausência de um funil de vendas sem estrutura, desconhecimento do público-alvo. Estamos agora discutindo aqui um pouquinho da prospecção ineficiente. Já falamos, né, sobre a falta de qualificação, excesso de foco em volume, timing incorreto. E aí, Jefferson, vou te trazer um tema importante aqui, que é a nossa área também, a gente gosta, a gente fala aqui, né, pinto no lixo, né, que é o uso ineficiente de tecnologia, cara.
E o primeiro vilão deles aqui é o CRM mal utilizado ou subaproveitado. Qual é a tua opinião? Cara... Nos dias de hoje, né, ainda temos empresas que usam Excel, né? Usam planilha. Cara, e assim, né, se a gente falasse, poxa, mas o investimento é alto, não dá para fazer, a companhia tem pouco dinheiro, cara, tem muita coisa gratuita, coisa boa gratuita, né, que dá para fazer. Com certeza, é o básico, né, Jefferson? Poxa, sair da planilha, vocês vão ter um sistema, vai ter as coisas organizadas, né? Vai ter tudo ali de bate-pronto para você poder fazer uma boa gestão, né? Então, sensacional. Quando a gente é mal utilizado, né? Sim, e como você mesmo comentou agora, né? Questão da gestão, né? Poxa, um CRM mal estruturado, um CRM subaproveitado, né? Onde, por exemplo, a gente tem dados desorganizados ou nem tem dados às vezes, né? Olhando para a característica do gestor, olhando, na verdade, no ponto de vista do gestor, poxa, como é que eu fico refém, né? Como é que eu fico refém de falta de informação? Tá? Não dá para operar dessa forma, Às vezes, Jefferson, o pessoal quer muita informação que não consegue nem cobrir o básico. Não, eu até comento em relação à informação, coisa simples. Por exemplo, poxa, o vendedor sai de férias. Quem que continua os processos que ele está tocando? Como é que eu sei, backup, né? Cara, como é que eu sei em que momento cada oportunidade, cada negócio, cada lead ele está? Né? Com quem que eu tenho que falar? Sabe onde é que vai ficar? Vai ficar lá na planilha do vendedor que saiu de férias dentro da máquina do cara de férias. Quando fica, ninguém na verdade, tem acesso, né? E quando fica raras exceções que vai ficar num repositório do servidor e tal, mas, velho, já é uma mão na roda. É uma confusão que já gera, né, Jeff? E assim, não precisa ir muito longe. Um exemplo prático, né? Tava ontem fazendo reunião de diagnóstico com um projeto recente nosso. Uma operação, cara, de dezenas de milhões de reais, tá? E, poxa, acompanhamento, né? Nem no Excel, cara, é caderninho. Né? O vendedor tá na rua, no dia a dia, no carro, no caderninho, poxa, eu preciso fazer follow-up amanhã de tal empresa, né? E às vezes nem lembra, cara, e é um tipo de venda recorrente, tá? É um tipo de venda recorrente e assim, volume diário, né? E aí passa 2, 3, 4, 5 dias que o cara se lembra, poxa, cara, né, não recebi nenhuma programação de produção, né, dessa empresa, poxa, vou ver o que está acontecendo. Eu vejo, já está comprando do concorrente, entendeu? Exatamente. Então, assim, cara, é inaceitável nos dias de hoje com os recursos que nós temos, e como eu falei, né, não dá para alegar a questão de recurso, porque tem muita ferramenta gratuita e que entrega muito. Inclusive, né, só fechando, André, e que pode estruturar todo esse nosso processo, tá? Que pode nos avisar, né, através de automação, através de uma série de dispositivos e mecanismos que a gente cria ali, a ferramenta nos apoiar. De novo, exato. Foco, é o que eu comento, é foco, é força de trabalho, tá? Porque a gente, né, de novo, tem tempo finito, né, dentro da nossa operação. Então, poxa, a tecnologia está para potencializar e operacionalizar aquilo que que eu sempre comento, não exige massa cefálica, né? Exatamente. Não, e dentro desses vilões aí tá a falta de integração entre as ferramentas, né? Pô, do caderninho para um sistema aqui que está faltando, né? Sim. Então, então eles não conversam, né, velho? Então aí, se tu anotasse dentro do sistema e gerasse uma atividade para te lembrar, tu não vai te esquecer, velho. E eu remeto de novo a essa operação recente, né? Olha só, o vendedor tem que ir para o CRM só para fazer, ele não lança a oportunidade, quer dizer, ele cria a oportunidade, né? Mas ele cria a oportunidade só quando ele precisa fazer uma proposta, né? Sim. E aí depois, proposta ganha, né? Ele tem que ir para um outro sistema, alimentar qual é o pedido, né? E replicar todas aquelas informações que ele colocou no CRM, jogar para dentro desse sistema de pedidos, tá? Ou seja, não tem comunicação direta. E na verdade, às vezes, o cara fez um acordo verbal, porque o processo é muito dinâmico,
fez o acordo verbal, mandou por WhatsApp, olha só, mandou por WhatsApp ali uma cotação para o cara, não, beleza, tá fechado, cara, no verbal, ele já vai lá no sistema, lança o pedido, ou seja, nem no CRM eu dei ganho numa oportunidade para poder entender as métricas de conversão, né? E eu já dou só o pedido no sistema, e aí as recorrências eu recebo pelo WhatsApp e vou mandando ali para expedição, para produção, e a coisa só vai, entendeu? Então, tem estrutura alguma e trabalho duplicado, né? Esse é o problema. E, de novo, eu volto, né? Para a questão da escassez, para a questão do nosso tempo finito. Tu foi muito claro aí, né, Jeff? Então, assim, né? A questão de retrabalho, né? Sistemas que não se conversam. Poxa, a gente está aumentando de novo a ineficiência, e aí o vendedor que devia estar ali em contato com o cliente, entendendo as dores, entendendo os problemas, levantando novas oportunidades, à mercê de preenchimento de sistema. Tá? Exatamente. Então pensa assim, caderninho, CRM, como tu falou, proposta, só fez para gerar oportunidade, depois tem que botar o pedido no fio do bigode pelo WhatsApp no RP, né, cara? Olha que ineficiência disso, né, cara? E a gente, óbvio, né, tá mapeando isso para deixar isso bem azeitado, né? Então essa é a grande solução aí, né? E o louco é que em algumas situações a empresa tem toda a tecnologia dentro, né? Mas aquela questão, né? Tá todo mundo no operacional. Se tivesse ainda numa camadinha do tático ali, ótimo, né? Mas tá todo mundo no operacional, tá todo mundo com manga arregaçada e entregando. Né? Então, ou seja, conseguir descolar um pouco dessa realidade, poxa, e vamos olhar de forma mais macro. Esse acho que é um dos grandes problemas, né, das limitações, né, em relação às nossas empresas. Exatamente. Bom, então o uso de ineficiente tecnologia, né, Jefferson, se a gente cuidar desses 3 vilões aí, do CRM mal utilizado, ou dependência excessiva da tecnologia sem a personalização e a falta de integração entre essas ferramentas, resolvendo isso, que é o exemplo clássico que tu trouxe aqui, serão resolvidos, né? Um ponto que você comentou ali, né, mas que ficou só uma chamadinha que eu queria enfatizar, é o que você falou em relação à personalização, tá? Também não adianta, cara, usar a tecnologia, né, para potencializar ou para ampliar as minhas capacidades, mas ela ser genérica. Né? Então vamos aterrissar isso um pouco. Então a gente pode, por exemplo, usar a tecnologia de prospecção. Tá? Então temos ferramentas ali que a gente automatiza toda a parte de conexão. Né? Poxa, uma conexão num LinkedIn, uma curtida num LinkedIn, um disparo de um e-mail, um disparo de um WhatsApp, por exemplo. Mas, cara, se a gente não remete isso lá à nossa estrutura, né, ao nosso planejamento estratégico, definir quem é o nosso perfil, né, de cliente ideal, qual é a linguagem que ele se comunica, né, qual é o tipo de informação que ele gosta de receber, que seja relevante, a automação também não serve de nada. Né? A automação não serve para absolutamente nada. Então, a personalização, né, ela de fato é extremamente relevante para que a automação faça sentido. Não, de novo, a gente gera volume, mas o resultado que é bom é baixo. Exatamente. E, cara, eu já vi de tudo aqui. Eu já vi CRM, por exemplo, o funil de vendas criado por ano. Ano a ano tinha um funil por ano. Né? Ou etapas longas demais. Então, lembrei assim, quanto mais etapas o teu funil tiver, mais longo vai ser o teu fechamento, que a gente vai entrar em seguida nesse assunto, né? Então, a gente, com certeza, Jefferson, é importante, a gente está aqui, a gente é uma casa de gestão e tecnologia, a gente tem o módulo, né, Vendas 4.0, onde a gente ajuda as empresas a realmente botar a mão na massa para que isso que a gente está falando dos vilões aqui não aconteça, a gente dissipe isso e vocês tenham perenidade e vida longa ao longo do processo de vendas de vocês, né? E continuando aqui, Jefferson, mais algum ponto aqui do uso ineficiente de tecnologia para a gente pular para o próximo assunto? Cara, eu sou o cara da tecnologia, né? Então, se a gente for ficar falando, eu passo o dia inteiro falando de tecnologia. A gente passa o dia inteiro, né? Então, vamos pro próximo ponto que acho que a gente cobriu e podemos usar, né? Podemos fazer um episódio só sobre tecnologia. Vai sair muita coisa boa. Esse aí vai ser legal. Tá marcado aí, tá combinado com a turma aí eu falar sobre Sotec. Legal. Beleza?
Cara, ciclo de vendas longo e inflexível. Esse é um vilão que eu vejo que é bem tenebroso, né? Por exemplo, etapas demoradas ou desnecessárias, a gente, né, tá falando aí, demora na tomada de decisão, né? Foco exagerado em fechamento sem nutrição. E aí, Jefferson? Olha, de novo remeto a conversa de ontem. Remeto à conversa de ontem, mapeando todo o processo, né? Como é que o departamento comercial ele se movimenta, né? E, por exemplo, como você comentou, né? Etapas demoradas ou de fato desnecessárias. Então, trazendo, por exemplo, a aprovação de crédito. Conversando com essa empresa ontem, poxa, né? A aprovação de crédito nossa, né, leva pelo menos de 2 a 3 dias, né, para me dar um retorno. Às vezes existe um contrato, né, de penhora, vamos chamar assim, né, ou alocar ou, né, um recurso ali em benefício a crédito, tá? E como é uma operação muito rápida, né, ou seja, a necessidade, a demanda de utilização de material ela é muito grande, ou seja, é coisa para o dia, né? Poxa, levar horas e dias, né? Exatamente, levar dias, né, para analisar um crédito e aprovar um crédito, perdeu a venda. Perdeu a venda. Foi para o concorrente que conseguiu fazer isso de uma forma mais rápida e dinâmica, ou seja, ele perdeu aquela oportunidade e é pouco provável que ele entre naquela empresa novamente. Tá? Então, ou seja, o processo ele é extremamente burocrático, né? Poxa, preciso da aprovação de fulano, preciso da validação de ciclano, preciso... os amém, né? Exato, os amém, né? Então, ou seja, eu preciso, né, eu tenho vários processos a serem cumpridos e às vezes sim, né, é necessário, né, que esses processos se cumpram, né? Uma análise de contrato por jurídico, uma liberação de crédito, um dimensionamento do serviço por uma área técnica, perfeito, né? Dependendo da complexidade do serviço, né, ou do produto entregue, isso é necessário, né? Mas poxa, não dá para demorar. Né? Então, o processo tem que estar mapeado, né? O processo tem que estar organizado, né? Como, né? As ferramentas ali, né? As ferramentas muito bem mapeadas para nos ajudar nessa comunicação, né? Para que de fato o processo não seja burocrático, né? E traga eficiência e, de novo, a gente não perca, né, a nossa capacidade produtiva em burocracia. Tá? A gente consiga de fato estar agregando para o nosso cliente, tá resolvendo o problema, tá resolvendo dor. É para isso que o departamento comercial ele serve. Né? Sensacional. A venda é consequência, né? A venda é consequência, mas de fato conseguir estruturar todas essas etapas e a demora na tomada de decisão, né? Às vezes, poxa, a pessoa fica sentada em cima daquilo ali, né? Não anda, não avança, não vai. E não entende que, poxa, né, qual é o motivo da nossa organização existir? É servir o nosso cliente. De novo, servindo o nosso cliente, a remuneração ela vem, né? Ou seja, a venda ela vem, né, de forma automática ali. Mas, cara, se eu nem sirvo bem o meu cliente, né, como é que eu vou fornecer algo de fato interessante? Exatamente. Poxa, verdade. Processos de decisão também tem que ser muito rápidos ali. De novo, ferramentas para isso, né? Hoje não dá para mandar por e-mail, liga, o cara não, né, a pessoa não atende o telefone. Às vezes, preciso para o gestor liberar ou aprovar algum processo. Daqui a pouco manda e-mail para o cara. Poxa, não dá. Exato. Então tem tech hoje, tem ferramentas que permitem. De novo, gente, tudo isso olhando para resultado, né? Tudo isso vem minando, né? Imagina a nossa timeline de hora produtiva no dia. Tá? Imagina que esses processos ineficientes eles vêm comendo essa timeline e sobrou um tantinho assim lá no fundo que de fato é a nossa, né, é a nossa função core, né? Ou seja, vender, resolver problema. Tá? Vender, resolver problema. Exato. Todo aquele outro, né, aquela outra porcentagem, aquele outro caminho ali está sendo consumido por atividades ineficientes. E tu acredita, Jefferson, que também o foco exagerado em fechamento é um fator, é um vilão aí dos times tradicionais aí de vendas, venda complexa, né, que é o que a gente acaba atendendo. Tu acredita que isso é um vilão? Sim, porque olha só, o que acontece, cara, a gente não planta, né, cara? Como é que eu vou colher ali na frente? É o que a gente sempre comenta. Eu sou um criador de proposta, eu sou um criador de cotação. Cliente me liga, poxa, preciso de tal coisa, beleza, faço a proposta, mando para o cara, daqui uma semana eu ligo, poxa, e aí, viu, refletiu, é isso que você quer?
Poxa, eu nem entendi qual é o problema, né? Eu nem entendi o porquê que ele está me pedindo isso, né? Às vezes, né, é interessante a gente mapear, às vezes é uma necessidade da pessoa, né? Não é nenhuma necessidade corporativa, às vezes, né? Que o foco do corporativo não é aquele, então assim, está totalmente desalinhado ao que o corporativo precisa, tá? Então, poxa, por que eu estou fazendo isso? Tá? Por que a pessoa está me pedindo? Quais são os objetivos? Qual é a motivação dela? Tá? E, poxa, ao longo desse caminho, trocando informação, trocando experiência, mandando informação relevante para que ajude essa pessoa a tomar a sua decisão. Tá? Porque às vezes também, né, as pessoas, poxa, preciso de tal ferramenta, preciso de tal produto, mas não tem bem claro o que aquilo vai resolver, aquilo que vai ajudar, até para defender internamente o projeto na corporação, né? Para levar para o diretor, para levar para o CEO, né? E defender o porquê que ele quer fazer aquele investimento. Sempre ele tem a gente já acaba vendo o pessoal mais acelerado, né? Querendo fechar e não focar no relacionamento e entender o que tu está perfeitamente explanando aqui pra gente. É isso. Então, poxa, né, hoje a gente tem aquela questão lá, né, da síndrome do pipeline cheio, né, do pipeline gordo. Poxa, Nossa. eu tenho 500 oportunidades. Tá bom, cara, mas X milhões de reais. Eu não tenho 10% dela, de fato, estruturada, ali, nutrida, né? Mapeada, com relacionamento, que faça com que eu reduza esse ciclo, né, e aumente a minha taxa de conversão. Cara, não tem, né, o foco não está, né, no volume exagerado, mas sim oportunidades reais e oportunidades saudáveis. Verdade, Jefferson, verdade. Pô, cara, que papo legal. A gente já está chegando no fim, tá? Eu vou trazer mais um tema aqui, mais um vilão para a gente discutir juntos, tá? Mais uns minutos aqui para a gente decupar, como a gente diz aqui, né, nossa operação, né? O que é dados e métricas mal gerenciadas, né? Então, Jefferson, você sabia que 94% dos gestores não confiam totalmente nos seus dados? Certeza. Então, cara, essa semana eu fiz um diagnóstico e caiu como uma luva isso, entendeu? Pedi um assessment, cara, me abre teu RP aí ou teu CRM, vamos dar uma olhadinha. E aí a pessoa direto, não, mas esse dado aqui não tá certo. E eu, como assim? A taxa de conversão não é essa aqui? Tá, então qual é? Não sei. Então, cara, foi muito engraçado, assim, sabe? E esse dado, ele é muito verídico, assim, sabe? Ele é vivo. Não é que o dado não é totalmente confiável. A gente tem que ter pelo menos o mínimo azeitado ali para poder ter um parâmetro, né? Tu não vai ter no bit ali certinho. No momento inicial não, mas depois tu vai ter ele um pouquinho mais acurado, né? É assim que começa, né? Se a gente não tem, a gente começa acurando, né? Trazendo pelo menos os parâmetros e referências de mercado, parâmetros daquele setor, e a gente vai se equalizando. Mas, cara, é incrível, assim, essa ausência dos KPIs claros, ela, pra mim, é o primeiro vilão, assim, Mortal Kombat, como eu digo, né? Perfeito, cara. O que tu acha disso? Não, com certeza. O Mortal Kombat eu gostei, não conheci. O Mortal Kombat, né? Mas assim, cara, como é que eu ajusto alguma coisa, né? Como é que eu corrijo alguma rota? Eu não sei o que está acontecendo. Tá? Chorar em cima do leite derramado já não adianta mais, passou. Né? Não tem mais o que fazer. Então, como é que eu ajusto a minha rota? Eu entendo, através de dados, que aquilo que eu estou executando está desviando daquilo que foi planejado. Começo da nossa conversa lá no início. Como é que eu entendo que essa tendência está saindo? Da estratégia, né? Exato. Como é que a gente entende então que essa tendência está saindo do que foi planejado, né, do que foi desenvolvido lá na estratégia e já toma uma decisão para corrigir isso antes que o leite de fato derrame. Tá? Não dá para falar, puxa, acho que tá certo, acho que tá... Não dá. Que é o segundo vilão, né? A análise superficial dos dados aí, né? Exato. E dentro disso, André, né, análise superficial, além, né, de achômetro, né, porque não tem dado seguro, né? E às vezes tem o dado, mas também não sabe gerenciar isso. Interpretar, né? Perfeito. Compilar isso, interpretar, né? Às vezes, poxa, o dado superficial também traz aquela questão da métrica de vaidade, né? Então, ainda hoje eu vejo muitos gestores falando, poxa, eu preciso cobrar quantas ligações a minha equipe faz, quantos e-mails a minha equipe faz, quantas WhatsApp,
Pelo amor de Deus. Né? Assim, o que a gente tem que controlar? Poxa, vamos imaginar em relação a uma equipe de prospecção, né? Preciso controlar quantas ligações eles estão fazendo, né? Quantas atividades por dia eles estão fazendo. Mas eu preciso entender a minha taxa de conversão. Né? Poxa, a minha taxa de conversão não está alinhada dentro da estratégia para trazer aquilo que está planejado. Legal. Aí eu desço e entendo o que a equipe está fazendo. Poxa, por que não está convertendo? Qual é o problema? Tá na comunicação, tá? Enfim, aonde que tá? Aí a gente entra, né? Mas entender que, poxa, se eu fizer 500 ligações por dia, eu vou conseguir vender mais? Não necessariamente, porque de repente essas ligações não estão atreladas ao meu perfil de cliente ideal, né? Não está atrelado a toda a estrutura que a gente mapeou ali. Enfim, não vou trazer resultado nenhum. Então, ligação não é métrica, né? Ou seja, taxa de conversão é. Exatamente, Jefferson. E aí a gente cai no último vilão, que é a falta de previsibilidade, né? Sem controle do pipeline é difícil de prever receitas, né? Então a gente vem... É nítido, assim, e graças a Deus existe a Concepto para ajudar aí, porque, cara, é incrível, assim, o pessoal... precisa sim receber essa educação, receber esse apoio, esse suporte aí, porque não sabem prever, tá? O pessoal não consegue prever, não tem a noção de como prever, tá? E aí gera tudo isso que tu falou, né? E gera um agravante isso, né? Porque sem previsibilidade de receita, como é que a empresa investe? Como é que eu vou dizer pro gerente financeiro lá que eu vou trazer X milhões ou X centenas de receita para um planejamento? Não tem como, né? Eu preciso de recurso, né? Poxa, eu preciso renovar o parque de computadores do meu departamento. Poxa, eu preciso, para os vendedores, levar um tablet para eles, para que nas reuniões ele possa mostrar o produto, apresentações e tudo mais. Cara, e como é que eu lanço a demanda de investimento se eu não sei o que eu vendo no próximo mês? Eu vejo muito já o pessoal focando no faturado. Não, temos que faturar. A frase faturar é imediatista, né? Mas o vendido? Quanto eu tenho que projetar de venda, né? Então existe o vendido e o faturado, né? E acaba às vezes o pessoal não entendendo isso. Não, mas eu vendi, mas eu tenho que faturar. Sim, mas às vezes tu não consegue faturar todo aquele valor que tu vendeu dentro do mesmo mês. Porque o cliente pode parcelar, botar para 30 dias, 30, 60. Tem algumas indústrias, pelo amor de Deus, cobram 120 dias para faturar, né? Pedem 120 dias para faturar, que eu acho um absurdo, né? Tem 90 dias, às vezes, 60. Então, o teu faturamento tem que estar projetando caixa lá. Então, tem que estar me preocupando aqui na linha do tempo, antecipadamente, como é que eu já me cubro sobre isso. Então, o vendido versus faturado é uma métrica que a gente tem que olhar sempre e está reportando isso para a gerência financeira, né? Então esse é um trabalho que a gente faz aqui e educa, né, e ensina as empresas a fazerem, que ajuda a resolver esse grande vilão aí da falta de previsibilidade, né? Boa, é isso. Então, pessoal, papo sensacional, estamos chegando ao fim aqui. Jefferson, quer deixar uma mensagem aí? Depois eu deixo a minha aqui para quem está nos ouvindo hoje aí, para a gente finalizar aqui o nosso podcast de hoje dos executores. Legal, André. Poxa, como você falou, um bate-papo gostoso, né? A gente nem vê o tempo passar e, cara, ficaríamos... Tudo, né? Exato. Voa, né? Ficaríamos aí horas e horas conversando, porque o assunto, né, é muito vasto, né? Muito grande, tem muita coisa para cobrir. Assim como tem outros pontos, né, que a gente acabou não cobrindo por conta de tempo, mas vamos ter novos episódios ali. Mas, gente, é isso, né? Acho que a gente tem sempre que focar, né, na nossa capacidade finita, né, de execução. Tá? Então, poxa, como ampliar, como dinamizar e como deixar isso inteligente. Tá? Então, a gente passa pelo planejamento, a gente passa por processo, a gente passa por método, a gente passa por ferramenta, né, justamente para que a gente ganhe tempo, né, a gente libere tempo para que o racional, né, para aquilo que a gente usa, a massa cefálica, de fato, seja utilizado. O que não, poxa, aquilo que é mecânico, automatiza, processualiza, né, ou seja, torna a coisa eficiente,
né, de uma forma que dependa menos da reação humana, né? E aquilo que a reação humana que a ação humana é necessária, gere o resultado devido. Né? Então, acho que o nosso objetivo é esse, né? O Conceito está aí para apoiar, né, a nossa empresa, né, a empresa nacional, né, justamente para ser mais eficiente, né? Ou seja, entregar os resultados com o menor esforço possível, né? Mas que atenda a todos os nossos objetivos ali. Excelente. Aplicar esse esforço de forma inteligente. Muito bom, Gerson. Obrigado. É um prazer, mesmo. cara. É um prazer estar aqui. Né? Conte comigo sempre. Não, faço as tuas palavras as minhas. É sempre muito bom estar contigo, conversando sobre vendas, sobre processos, métodos, tecnologias. Quando a gente junta, é esse tipo de informação que vai, né? Eu digo o Bebeto e o Romário, né? O Bebeto e o Romário aqui funciona bem, né? E é uma dupla dinâmica aqui. E para quem está nos assistindo, muito obrigado, que ficou até agora aqui com a gente ouvindo nossos vilões aí, né? Jefferson passou bem resumidamente aí por eles novamente, e quero deixar um abraço a todos, agradecer aí por estarem assistindo a gente. Continuem nos seguindo lá no Instagram, Conceito, temos o YouTube, no LinkedIn a company page também, Conceito GC, né, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Tem eu, André Santos, Jefferson Frasnelli, Jefferson com 2 Fs e Frasnelli com 2 Ls, correto, Frasnelli? É isso aí. Frasnelli com 2 Ls. A família é chata. A gente vai deixar aqui os links abaixo que vocês acessarem os nossos canais aí principais de comunicação. E mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e um grande abraço. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.